Amém, Deus abençoe. Bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Gama, o canal onde você encontra palavras de vida e edificação. Estamos desfrutando do livro Ministros de Deus. Nesta oportunidade, me corresponde falar sobre o capítulo número 7, o qual tem por título Ser Fiel ao Senhor e Conduzir a próxima geração a servi-lo. Estaremos falando um pouco sobre Josué, Ana, Eli e Samuel. E eu vou começar lendo para vocês o Josué, capítulo 13, versículo 1. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Ó Senhor Jesus, o mesmo Deus falando para Josué que seu trabalho, sua comissão tinha ficado sem conclusão. Ó Senhor Jesus, hoje nós precisamos estar atentos, alertas, a não cair em uma condição de comodidade espiritual. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Ele levou o povo até a boa terra. Porém, uma vez que eles chegaram lá e que cada tribo teve sua porção de terra, eles ficaram conformados. Para eles, aquilo foi suficiente. Porém, para o Senhor não foi assim. E nós, hoje, precisamos aprender dessa experiência, a não nos conformar com ter um sucesso espiritual. Nós precisamos lutar dia a dia. Senhor Jesus, que possamos realmente ser aqueles que avançam dia a dia. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o livro de Juízes relata a condição do povo. Em Juízes, capítulo 2, versículo do 10 ao 11, fala: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Josué, ele tinha a comissão de passar tudo o que ele aprendeu de Moisés para a próxima geração. Mas não aconteceu assim. Ó Senhor Jesus, que hoje a comissão que nós recebemos possa ser passada à próxima geração, aos nossos filhos, ao filho dos nossos irmãos, a toda aquela geração que está se levantando. Que nós possamos ser fiéis em transmitir a palavra do Senhor à próxima geração. Senhor Jesus, com respeito a Ana foi uma mulher que ela estava muito amargurada, porque ela queria ter um filho. Porém, ela era estéril, ela não conseguia ter um filho. A reação dela foi perante a presença do Senhor. Ela orou e a oração dela teve resposta. O Senhor deu um filho para Ana. O que podemos aprender de Ana é que nós precisamos ser pessoas de oração, mas não pessoas que simplesmente oram por nossas necessidades, sino pessoas que oram pela necessidade do Senhor, para que a vontade de Deus seja feita nessa terra. Depois, você com mais tempo, pode ler a história de Ana, a oração de Ana. Na oração de Ana não estava simplesmente esse desejo de ser mãe, sino que em esse tempo a palavra de Deus escasseava, não tinha a palavra de Deus. E na oração dela estava isso, de fazer a vontade de Deus. Uma vez que ela teve Samuel, parecia algo contraditório, ela levou Samuel para o templo. Ela consagrou Samuel para o Senhor. Então, irmãos, nós, querido ouvinte, nós precisamos aprender. Como pais, nós precisamos consagrar nossos filhos ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Samuel cresceu no templo. Os nossos filhos precisam crescer na presença do Senhor. Samuel foi usado por Deus, porque ele estava na presença do Senhor. Que hoje nós possamos ser incentivados, motivados
a levar o Senhor para nossos filhos, para que o Senhor também possa se agradar deles e possa usar eles e preparar essa geração que vem de trás de nós. Oh, Senhor Jesus! Então, Diana, podemos aprender que precisamos ser pessoas de oração conforme a vontade de Deus. Pessoas que consagram seus filhos ao Senhor. E pessoas que se consagram de maneira plena, sem reservas ao Senhor. Oh, Senhor Jesus! Da vida de Eli, gostaria de ler para você rapidamente. 1 Samuel capítulo 3. Fala, o jovem, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Oh, Senhor Jesus! Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se ao ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Senhor Jesus, esses versículos mostram a condição a que se encontrava o povo de Deus nesse tempo. Se o sacerdote, que era o sacerdote, estava nessa condição de velhice espiritual, de cegueira espiritual, imagina como estava o povo. Senhor Jesus, o trabalho de Eli como sacerdote era conduzir o povo ao Senhor, era levar o povo ao Senhor e falar por meio de Deus, coisa que não se fez. Então, também podemos aprender de Eli que nós não podemos ser aqueles coniventes com o pecado dos nossos filhos. Eu não tenho muito tempo, mas vou ler aqui simplesmente em 1 Samuel, o último versículo do capítulo 2, 17, fala, era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Os filhos de Eli roubavam as ofertas que eram apresentadas para o Senhor. E Eli era conivente com esse pecado. Queridos pais, querido ouvinte, nós precisamos rejeitar o pecado do nosso filho. Não podemos ser coniventes com o pecado do nosso filho. Isso é algo que ofende a Deus. E se você não tem filho, você está na igreja, você não pode ser conivente com o pecado de ninguém. Oh, Senhor Jesus, que realmente possamos aprender. O trabalho de Eli, ele não estava exercendo a sua função, que ele também tinha que levar seus filhos, essa próxima geração, a servir ao Senhor. Porém, eles estavam fazendo o contrário, estavam pecando contra o Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós hoje não somos melhores, continuamos sendo humanos, podemos cair no mesmo erro, mas o Senhor tenha misericórdia. Que sejamos aqueles como Ana que levam nossos filhos para a presença do Senhor. E que possamos ser estritos em não aceitar nenhum pecado. Oh, Senhor Jesus. E sobre Samuel, como já falei um pouco, né, ele foi uma resposta de oração. Samuel estava no templo, ele morava ali, ele via, né? Ele estava observando tudo que Eli e os filhos dele faziam. Tudo errado. Mas Samuel ele não se deixou influenciar pelo que Eli e seus filhos faziam. Oh, Senhor Jesus, como Samuel, hoje nesse tempo de trevas, nesse tempo onde está reinando a perversidade, onde tudo tem escuridão, onde tudo vai em contra do normal, não podemos ser influenciados. Mas para não ser influenciado, nós precisamos ser como Samuel, morar no templo. Não vamos ir para o local de reunião. Nós precisamos morar na presença do Senhor. Isso vai nos preservar. Isso vai preservar nossa visão clara. Isso vai nos preservar na comissão de servir ao Senhor com entusiasmo, com alegria. Oh, Senhor Jesus, que possamos aprender isso de Samuel. Mas como o título fala de levar a próxima geração para servir ao Senhor, tristemente Samuel, ele não cumpriu com essa função. Ele tinha 2 filhos maus, filhos que
faziam o que desagradava a Deus. E ainda assim, Samuel colocou ele como juiz para o povo. Oh, Senhor Jesus, que nós, uma vez escutei uma frase que fala que o nosso sentimentalismo estraga, danha a obra do Senhor. Ah, não, você é meu filho, eu vou colocar você nessa posição, eu vou colocar você para servir porque você é meu filho. Está errado. Isso ofende totalmente ao Senhor. Vamos preparar os nossos filhos, vamos preparar a próxima geração para servir ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, vamos tomar os aspectos positivos para praticar e vamos rejeitar todo o exemplo negativo. Para quê? Para não cair na mesma condição. Oh, Senhor Jesus, que sejamos aqueles que agradam o coração de Deus e que se preocupam pela próxima geração. Oh, Senhor Jesus, Deus abençoe.